Oi pessoas, é o Zinga aqui e hoje nós vamos continuar a nossa saga de exploração pelos estados brasileiros. Então pega teu caderninho aí porque hoje nós vamos te explicar, nós no caso eu, né? Porque o Mato Grosso é o melhor estado do Brasil. Se você for no Mato Grossense, já compartilha com teus amigos aí pra fazer toda a galera visitar esse baita desse estado nas férias. São muitos lugares, lendas, história, marcos importantes e principalmente pontos turísticos muito pica das galáxias para você visitar. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal e também de dar o seu joinha, porque é muito importante para mim. Primeiramente, o que você precisa saber é que Mato Grosso não é Mato Grosso do Sul e nem Mato Grosso do Norte, que não existe. É simplesmente Mato Grosso. Ele fica no norte do Mato Grosso do Sul, mas é só Mato Grosso. Se você se pergunta o porquê Mato Grosso tem o nome de Mato Grosso, é por causa de uma densa vegetação, no caso o Mato Grosso, que era impenetrável, que foi penetrado pelos irmãos Pais de Barros lá em 1734, ali nas margens do Rio Galera. Até 1977, o Mato Grosso era um único estado. Aí rolou uma divisão muito louca lá e virou Mato Grosso do Sul. Não é o mais populoso e nem o maior estado do Brasil. Na verdade, ele é o terceiro maior estado do Brasil, só perde para a Amazônia e também para o Pará. São 141 municípios e tem a população de cerca de 3,5 milhões de pessoas morando no Mato Grosso. O que significa que tem espaço pra dedéu, pra galera ir lá fazer uma hortinha atrás de casa. E o Mato Grosso ele é um estado que fica no centro geodésico da América Latina, que significa que, se você fizer uma linha de leste a oeste, o Mato Grosso, mais precisamente a cidade de Cuiabá, fica no centro absoluto entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Em resumo, isso quer dizer que o pessoal de Cuiabá fica longe pacas de uma praia. O marco, se você quiser visitar, é o obelisco da Câmara de Vereadores de Cuiabá. Outra coisa que você deveria saber sobre o Mato Grosso é que o Mato Grosso possui um dos maiores volumes de água doce do mundo. O estado é considerado a caixa d'água do Brasil. Então significa que se algum dia acabar a água lá, vai demorar um pouquinho mais para chegar no resto do Brasil. Isso tudo porque são inúmeros os rios, as nascentes, os aquíferos. E quando eu digo inúmeros, é porque eu tive preguiça de contar, mas é bastante. Mas chega de lenga-lenga, tá na hora de mostrar pra vocês as coisas legais que tem para fazer no estado do Mato Grosso. E olha só, tem coisa. Chapada dos Guimarães. Você já deve ter ouvido falar, com certeza, todo mundo ouviu falar de Chapada dos Guimarães. Mas o que você talvez não saiba é o que significa chapada, segundo a geografia, a geologia. Chapada é uma terra elevada, comprida pra caralho, e com o topo geralmente plano. Aprendida a lição, o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães é um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil, já que são mais de 320 km² de área. São mais de 150 km de paredões, paisagens exuberantes, diversidade de espécies, fauna, flora, cachoeira, piscina natural e mais um monte de coisa legal pra fazer. Como dica, visite a Cachoeira Véu de Noiva, também a Prainha e a das Andorinhas. Tem também a Caverna de Pedra com vários desenhos rupestres, a Caverna Quiogo Brado, o Morro de São Jerônimo e o Mirante Geodésico a 800 metros de altitude. Mas talvez o melhor passeio ainda seja a Caverna Aroi-Jari. Aroi-Jari, acho que é assim que se fala. A tal da Morada das Almas, a maior caverna de arenito do Brasil. Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. Uma das coisas que mais se ouve quando se fala sobre o Mato Grosso, com certeza, é o Pantanal Mato Grossense. Então ir pro Mato Grosso e não conhecer o Pantanal é um baita de um desperdício de oportunidade. Ele fica ali onde convergem os rios Cuiabá e Paraguai, lá no sudoeste do estado, mais precisamente na cidade de Poconé, e são mais de 130 mil hectares de área. Se você gosta de biodiversidade, esse é o melhor lugar para você visitar, já que possui uma das maiores concentrações de fauna selvagem do mundo. É lá que você vai encontrar onça pintada, jacaré, ariranha, arara, capivara, vários outros animais e com certeza também o tuiuiu, o símbolo do Pantanal Mato Grossense. Serra do Roncador. Presta atenção agora, porque esse lugar é coisa de outro mundo. Mas primeiramente vamos entender o que significa a serra, porque toda vez que a gente falar em serra, as pessoas lembram de Serra Gaúcha, mas vamos entender o porquê que serra se chama serra. O que você precisa saber é que serra é um conjunto de montanhas e picos, todos desnivelados, que parecem com uma serra de verdade. A serra, no caso, é ferramenta. Olha só que explicação fácil. Pois bem, em Barra do Garça são 800 quilômetros disso. São muitas formações rochosas, paredões, chapadões, caverna, gruta, estalactite, estalagmite, pinturas rupestres e também a cordilheira que divide os rios Xingu e Araguaia. Mas presta atenção que agora vem a parte mais legal, porque
Essa região é uma das regiões mais inexploradas do Brasil e é considerada um tesouro no Mato Grosso. Primeiro que chamam de Serra do Roncador porque à noite venta muito lá e o vento bate nas rochas e faz um barulho do capeta, que parece uma pessoa roncando. E em segundo que existe uma fama muito louca nesse lugar, porque em 1925 um coronel chamado Percy Fawcett resolveu fazer uma expedição ali, porque segundo ele, debaixo da serra, tinha a cidade perdida de Eldorado. E o cara foi lá fazer uma expedição com o filho dele e sumiram os dois. Até hoje não tem notícia das duas criaturas. E ali nessa serra tem o Portal, que é uma lagoa de águas cristalinas que dizem as pessoas que é o portal direto pra Atlântida. Chegando as pessoas, o pessoal vai pra Atlântida. Olha, se alguém for nadar lá, puder voltar pra contar a história, por favor, façam isso, porque eu gostaria de saber se realmente lá vai pra Atlântida. Então essa é uma dica de passeio pra você fazer na Serra do Roncador. Tem ainda a trilha até o Dedo de Deus e também até as Torres Gêmeas. E você pode visitar também o Complexo das Cachoeiras do Bateia e também as Furnas do Mineiro. Parque Nacional do Juruena. Se você percebeu direito até agora, Mato Grosso é cheia de parques nacionais. Um mau sinal, com certeza isso não é, porque parque nacional é um negócio que é super bem cuidado, cheio de mata nativa, de águas e bichos e fauna e flora e tudo mais. E lá na divisa do Amazonas você pode conhecer o Parque do Juruena, que fica na divisa. Metade fica pro Mato Grosso, metade fica pro Amazonas. São quase 2 milhões de hectares, sendo considerado o 4º maior parque do Brasil. E é mais um parque com uma enorme quantidade de fauna e flora e coisas para você ver e bater foto e bicho e floresta e tudo mais que você quiser. Esse lugar é top. Cuiabá! Como é que vamos falar do Mato Grosso sem mencionar a cidade satélite, a capital, a principal cidade do estado mato-grossense, com um pouco mais de 600 mil habitantes e considerada uma cidade verde pela quantidade de árvore que tem plantada por esse lugar. Cuiabá é um grande exemplo de uma bela capital. E é uma cidade muito boa para se visitar porque ela é uma mescla entre o antigo e o novo, arquitetonicamente falando. Procure visitar o centro histórico. Tem muitas casas coloniais que contam a história da colonização da região. Tem a igreja da Nossa Senhora do Bom Despacho, que imita a Catedral de Notre Dame. Tem também a Catedral Bom Jesus de Cuiabá, o Parque Mãe Bonifácia, o Palácio da Instrução, o Museu Rondon, o Obelisco do Centro Geodésico, que eu falei lá no início, também fica ali na cidade de Cuiabá. E outros vários parques e coisas de mata nativa. Como dica, eu diria pra você, se for visitar o Mato Grosso, coloque Cuiabá como a primeira cidade, porque a maioria das coisas que eu tô falando nesse vídeo, elas ficam num raio muito próximo da cidade de Cuiabá, então é um ótimo lugar para você se hospedar, para você comer, para você desbravar e depois ir para vários lugarzinhos diferentes. Vila Bela da Santíssima Trindade. Se Cuiabá é a atual capital, Vila Bela da Santíssima Trindade foi a primeira capital do Mato Grosso. E é uma cidade que tem um potencial turístico e histórico inimaginável que muita gente não sabe, mas que se soubesse, visitaria essa cidade sem dúvida nenhuma. Esse é o típico lugar que você nunca imaginaria que existe no Brasil. Primeiramente porque bem no centro da cidade você pode conhecer as ruínas do que era uma catedral lá do período colonial. Outra coisa é o Parque Ricardo Franco, lá na Serra Ricardo Franco, que tem piscinas naturais, águas cristalinas, riachos e várias coisas com água. Tem também a Cachoeira dos Namorados, a Cachoeira do Jatobá. E se você der sorte, você ainda consegue ver o balé dos Botos Cor-de-Rosa lá no Rio Guaporé. Nobres. Nobres é uma cidade a mais ou menos uns 140 quilômetros de Cuiabá e o lugar perfeito para quem adora água molhada. Lá no Recanto Ecológico Lagoa Azul, que é uma piscina natural, você pode nadar com os peixes e também mergulhar no Rio Salobra. São diversas lagoas cristalinas, cavernas, grutas, cachoeiras e uma infinidade de peixes que existe nessa região. Uma coisa que você não pode deixar de fazer ali é a flutuação no aquário encantado também. Você também pode fazer o Boia Cross, que é um trecho de quase 2 quilômetros que você faz numa boia e tem uma parte lá que é uns 230 metros que você passa por dentro de uma caverna em forma de túnel que às vezes tem morcego, é uma radicalidade pura. Coloca no passeio também o Rio Estivado e também a Lagoa das Araras no final da tarde, porque lá pelas 6 horas, as araras e os periquitos, elas voltam lá pros buritis, que é tipo uma palmeira, e elas vão dormir ali. Então é aquela migração daqueles pássaros lindos, indo tudo pra um lugar e as pessoas lá desbravando e olhando essa coisa que é linda demais, e pássaro batendo asa, ele fica na árvore, lindo, é de chorar. E pra terminar logo e agilizar a nossa lista, vamos para um compilado. Conheça a cidade de Jaci
Guaraciara, capital dos esportes radicais no Mato Grosso. Também o Vale do Araguaia, que divide o estado com Goiás e é cheio de aldeias indígenas, grutas, cachoeiras. Em Alta Floresta você encontra uma boa parte da floresta amazônica em terras mato-grossenses e também aquela diversidade de aves que tem ali na região. Em Aripuanã você encontra duas das mais belas cachoeiras do Brasil, a de Andorinhas e a de Dardanelos. Conheça a Lagoa da Lua em Primavera do Leste com 8 metros de profundidade e temperatura fixa de 26 graus, é um lugar lindo e quentinho. E por último, se deslumbre com a bela vista de Campo Novo do Parecis, que é o maior produtor de girassóis do Brasil, então campo de girassol é o que não falta nessa cidade. São tantas coisas para desbravar nesse belíssimo estado do Mato Grosso que eu tenho certeza que muitas delas você nem conhecia, mas eu pelo menos ficaria muito contente se eu tivesse despertado em você o interesse de desbravar essa linda região. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que tenham gostado. Se não gostaram, azar. Vamos fazer de mais estados do Brasil, vamos explorar toda essa linda terra tupiniquim que nós temos. Um beijo para vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, muito importante para mim, e até semana que vem.